Fala galera, beleza? Neste vídeo, vamos aprender a respeito de reações de neutralização. Sugiro que antes que vejam este vídeo, revejam os vídeos sobre ácido e base para que tenhamos os conceitos básicos consolidados para que esse vídeo fique legalzinho. Muito bem, uma reação de neutralização nada mais é que uma reação química que sempre vai ocorrer quando um ácido se misturar com uma base. E essa reação entre ácido e base sempre vai formar água e uma outra substância que será chamada de sal, mas a gente deixa isso para outro vídeo. Basicamente, então, o que nós temos é que toda base, quando entra em contato com um ácido, vai formar água e essa outra substância. Em termos de sua constituição, nós pensamos então a base como contendo metal e OH- e o ácido como contendo H+, e alguma coisa menos. O que basicamente nós temos então é que o OH da base virá aqui e se conectará, se ligará com H+, já que todos eles estão na forma iônica, formando a molécula de água. HOH forma exatamente a molécula de água. E o restante, o que sobrou, que é o metal positivo, e o restante aí do ácido, que pode ser uma espécie só, ou pode ser vários átomos conectados, formando um grupo, irão também se conectar, formando aí a outra substância, que é a substância que é formada pelo cátion positivo e pelo ânion negativo, que a gente vai dar o nomezinho de sal, que será trabalhado em outro vídeo, no vídeo posterior. Vamos lá, exemplos reacionais propriamente ditos. No caso da neutralização, nós vamos poder ver dois tipos de neutralização. A chamada total ou a neutralização chamada de parcial. A total é muito mais comum e mais fácil de ser feita do que a parcial. No caso da total, todo o H+ que vem do ácido e todo o OH- que vem da base serão neutralizados, ou seja, reagirão entre si. Não irá sobrar nenhum H+ e não irá sobrar nenhum OH-. Por exemplo, sempre indico para vocês começarem aqui com a base e colocar o ácido em segundo, porque vai facilitar a escrita da substância. Então vamos lá. A base separa o cátion do OH- e separa o H+ do ânion. Muito bem. Separando eles, então, a gente vai notar que o OH virá aqui e vai reagir com o H+ para formar a molécula de água. Põe aqui sempre a molécula de água participante. E, além disso, a outra substância que é formada. A outra substância que é formada depende aí da quantidade de cada um deles. A outra substância que é formada será formada justamente pela associação entre o cátion que vem da base e o ânion que vem do ácido. Portanto, coloca lá, ó, sódio estava aqui em primeira na substância, coloca o sódio em primeiro aqui. Cloro estava em segundo na substância, coloca em segundo ele aqui. Sempre mantenha o cátion primeiro, o positivo primeiro e o ânion depois. É sempre essa a ordem de representação das substâncias na química. Para saber a carga de cada um deles para formar a formulazinha inicial, nós precisamos saber qual é a carga do sódio e qual é a carga do cloro. Podemos consultar uma tabela periódica e verificar que o sódio está no grupo 1 e tem tendência a ser 1+, e que o cloro está no grupo 17, ou seja, 7 elétrons tem a tendência de receber 1. Porém, no caso de reação de neutralização, isso sai muito fácil. Por quê? A carga desse cátion é sempre a quantidade de OH-, por isso sugiro que revejam o vídeo sobre bases. Temos apenas um OH aqui, portanto, essa base tem a carga de 1+. A mesma coisa aqui para o ácido. A quantidade de carga da espécie do ânion depende da quantidade de hidrogênio. Como aqui nós temos apenas um hidrogênio, nós temos então que a carga do cloro é -1. Ou seja, sódio, carga 1, cloro, carga -1. 1 para 1, a gente usa a regrinha do cruza na química, joga e joga. Neste caso, a substância vai ficar recebendo o 1 do cloro, não precisa representar, e o cloro recebendo 1 aí do sódio, também não precisa representar. Essa fica sendo a fórmula da outra substância que é formada nesta reação de neutralização. E aí, após formar essa fórmula, você precisa verificar se está corretamente balanceado. Vamos lá. Começando pelo sódio, um sódio, um sódio. Legal.
Nunca olhe o oxigênio, deixe ele por último. Cl, um Cl, um Cl. Perfeito. E aí, por fim, nós temos um oxigênio, um hidrogênio e dois hidrogênios. Dois hidrogênios e um oxigênio. Essa reação já está naturalmente balanceada. Diferentemente desse segundo caso, que aí a gente vai ver que ela vai ter que ser balanceada pela gente. De novo, começando separando o positivo do negativo, separando o positivo do negativo. O OH é menos, o H é sempre mais. Para saber a carga aqui do sódio, ver quantos OHs tem. Tem apenas um, portanto, sódio mais um. Para saber a carga aí dessa espécie, o CO3, basta verificar a quantidade de hidrogênio. Como aqui é 2, a carga dele é 2 menos o de K sempre negativo, o de K sempre positivo. OH reage com H para formar a molécula de água, colocou aqui, e o resto da substância se associa. Sódio irá se associar com CO3. Portanto, sódio primeiro, pois ele é positivo, CO3 segundo, porque ele é negativo. Traz a cargazinha do sódio para cá, traz a cargazinha do CO3 para cá. E aí faz a regrinha do cruze. O do sódio desce para cá e o do CO3 desce para o sódio. Portanto, teremos Na recebendo 2, a carga não passa, passa apenas o número para formar a fórmula, e o CO3 recebe 1. 1 não precisa representar. Se viesse qualquer outro número aqui, a gente teria que colocar parênteses, tá? Lembrem disso lá sobre a aula de ligação iônica. E aí, essa fica sendo a formulazinha Na2CO3. Por fim, verificando se está balanceado, começando por aqui, um sódio, 2 sódios. Então, não está balanceado. A gente vai ajustar o sódio colocando um 2 na frente. Nunca mexam aqui embaixo, pois isso caracteriza a fórmula. A gente não mexe nisso, porque isso é característica de cada substância. Beleza. Sódio, então, foi feito bonitão. Não faz O, não faz H. Pula aqui para o CO3. Vejam o CO3 como uma espécie só. Nós temos um CO3 aqui e nós temos um CO3 aqui. Então, o CO3 está legal. Agora sim, por fim, hidrogênio. Nós temos 2 desse lado. E desse lado, cuidado que esse 2 ele faz uma distributiva em todo mundo. Portanto, há 2 hidrogênios desse lado também, totalizando um total de 4 hidrogênios. 2 com 2. Aqui, na água, que é o único local que tem hidrogênio, nós temos 2. Então, para ajustar e virar 4, eu ponho um 2 aqui. 2 vezes 2 são 4 hidrogênios. Legal, o hidrogênio balanceou. Por fim, o oxigênio, se tudo correu bem, ele já se autobalanceou. Aqui nós temos o 2 multiplicando também o oxigênio, nós temos 2 oxigênios desse lado. Nem vou contar esse daqui, ó, porque ele está preso ao CO3. Já veio para cá, tá tranquilão. 2 vezes 1, já que a água tem apenas um oxigênio, são 2 oxigênios também. 2 de um lado, 2 do outro. Balanceou perfeitamente. Portanto, esta daqui deve ser balanceada colocando um 2 na frente do hidróxido de sódio e um 2 na frente da água. Por fim, na neutralização parcial, o que vai ocorrer é que todo o H+, ou o OH- que for colocado, vai acabar um dos dois sobrando, ou seja, eles não serão totalmente neutralizados entre si. Com isso, nós teremos alguns problemas porque sobrará H+ e OH- que se associarão à fórmula da outra substância. Vamos lá. Para o mesmo exemplo anterior, nós tínhamos percebido que era necessário 2 NaOH e um desse daqui para balancear aquela reação, que formava água e a outra substância, que era o Na2CO3. Agora, se eu propositadamente ou forçadamente vier aqui e colocar apenas uma base, e não os dois, que são necessários, e continuar colocando apenas um desse daqui, que era o quanto era necessário, nós teremos um problema, porque vai formar água, porém essa substância não será formada. Vamos lá. O que vai acontecer caso nós forcemos a reação a acontecer em uma proporção diferente? Legal. Na vai aparecer aqui na formulazinha normalmente, primeirão, como sempre. CO3 continua existindo, aparecerá aqui na formulazinha normalmente. Porém, se observarmos essa reação, nós vamos verificar que vai sobrar o OH ou hidrogênio, que vai ser colocado aqui no meiozinho da fórmula para dizer essa outra substância. Vamos lá. Nós temos então um sódio e um OH aqui.
Neste caso, nós temos 2 hidrogênios e um CO3. Sódio e CO3 já estão desse lado. E aqui, ó, nós reparamos que nós temos 2 hidrogênios para cada OH. Cada OH vem aqui e reage com o hidrogênio para formar a molécula de água. Portanto, esses caras reagem entre si e formam a molécula de água. E o que nós observamos é que há um H+ que sobrou, pois não há OH- para ele reagir. Como ele sobrou, ele vai vir justamente aqui e vai ser colocado no meio da fórmula. Não no começo, porque no começo caracteriza ácido, e se sobrasse OH, você também não pode colocar no fim, porque OH caracteriza a base. Então, sempre é colocado aqui no meinho. E aí, forma-se uma substância que agora tem 3 espécies, o sódio, o hidrogênio e o CO3. Isso daqui continua sendo um sal, não é um ácido, tá? Por fim, um exercício. O sulfato de cálcio, CaCO4, está presente no gesso e também é o principal constituinte do giz escolar. Sabendo que ele é formado por uma reação de neutralização, ou seja, esse sal vem da reação de um ácido com uma base, escreva a reação de formação do sulfato de cálcio. Um pouco diferente dos restantes, porque neste caso eu dei para vocês o que é formado, que é o CaSO4. Beleza, e quero saber qual é o ácido e qual é a base que dá origem a isso. Muito bem, além da outra substância, sempre tem-se a formação de água, então a gente já vai colocar a água aqui, e aí a gente vai acabar voltando tudo isso. Vamos lá. O Ca sempre vem da base, o positivo sempre vem da base, o primeiro vem da base, e o negativo, o SO4, vem do ácido. Portanto, nós temos que formar uma base com Ca e uma base com SO4. Neste caso, é difícil para que vocês saibam qual é a carga do SO4, que é o do sulfato. A carga do cálcio pode ser conferida facilmente na tabela, porque a carga do cálcio é 2+, porque ele está no grupo 2. Se ele é 2+, a única forma do SO4 neutralizar essa carga é se ele tiver a carga de 2-. Portanto, nós temos aqui o sulfato 2- e o cálcio 2+. Para formar a fórmula da substância básica, nós colocamos OH, e aí eu tenho que adicionar 2 OHs, lembrando que cada um deles tem uma carga de -1, para neutralizar essa carga do cálcio. A carga é sempre a quantidade de OH, lembrem-se disso. E no caso do sulfato, a carga é sempre a quantidade de hidrogênio. Portanto, se tem 2 aqui também, porque eles sempre correspondem, assim como o OH com a carga do cátio. Beleza? Feito isso, nós temos então a respectiva base e o respectivo ácido que são necessários para formar essa reação. E aí, temos que balancear. Um cálcio tá legal? Um SO4 tá legal? Olhando para o hidrogênio finalmente, aqui nós temos 2 hidrogênios e aqui nós temos também 2 hidrogênios, dando um total de 4. Portanto, desse lado aparecerá 4 hidrogênios, só tem hidrogênio na água, põe um 2 aqui na frente para que 2 vezes 2 dê 4. Perfeito? E aí, se tudo deu certo, o oxigênio também já está balanceado. Aqui, o 2 entra para tudo dentro do parênteses. Portanto, 2 oxigênios. Tem que dar 2 oxigênios desse lado. Não vou contar o SO4, o 4 daqui, porque ele está aqui, ó. Nada aconteceu com ele. Ele só veio para cá e se associou a outra substância. Por fim, aqui, 2 vezes 1, 2 oxigênios, certinho. Portanto, está balanceado o oxigênio. Essa reação se balanceia, então, com a colocação de 1 e 2 aqui na frente da água. Beleza? Valeu!